Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMcast, o primeiro, o único e o maior podcast médico hospitalar brasileiro. E como sempre, o nosso intuito aqui é trazer conhecimento, informação e principalmente um conluio mesmo, uma agregação de ideias. Por quê? Porque o nosso mercado precisa conversar mais. O nosso mercado precisa de mais gente capacitada para defender os interesses do mercado da saúde suplementar brasileiro, indústria, distribuição, hospital, convênio, o que cada um pensa, o que cada um quer, quais são as oportunidades que tem nesse mercado. É para isso que a gente está aqui todos os dias. E hoje, complementando tudo o que eu falei, vai ser um papo bastante interessante, porque a gente fala tanto de mercado, de tendência, de pessoas, e às vezes os produtos eles ficam de forma secundária. Então hoje eu trouxe uma pessoa aqui que é especialista num produto, que a gente vai discutir tanto o produto quanto a causa que ele abrange. E vai ser bem interessante, que eu acho que a gente vai aprender um pouco sobre obesidade, sobre tendência e sobre a tecnologia também que muda a vida de pessoas. Eu tô com a Juliana. Juliana, bem-vinda. Juliana é gerente aí geral da linha da Allurion, que hoje é representada pelo grupo Suprimed no Brasil. Bem-vinda. Obrigada, Danilo. Obrigada pelo podcast, pelo convite. Eu que parabenizo você, vocês, né, na verdade, por todo o entorno e por levar tanta informação de qualidade para o paciente e para quem está assistindo. É verdade. Juliana, eu fiquei empolgado de fazer esse podcast hoje, porque você já trouxe aqui, inclusive, o balão Já. para todo mundo ficar olhando para ele. A gente vai falar dele já já, Exato. que é o balão endogástrico, certo? Intragástrico. Intragástrico. Isso. E tem Intragástrico. uma sacada nessa nova Tem. tecnologia do balão que eu vou querer saber logo logo. Mas conta um pouquinho da sua trajetória no mercado OPME, porque eu acho que você aqui está representando a essência das vendas. E tem muito vendedor que entra nesse setor e fala: cara, é difícil aprender de OPME, é difícil entender o relacionamento médico, o relacionamento hospitalar. Como é que foi a sua carreira no mercado da saúde? Bom, Dan, primeiro, para começar, essa história começa em 2009. Eu trabalhava numa agência de eventos, entrei como assistente de eventos, não conhecia a indústria farmacêutica, não sabia. Sabia porque eu comprava as coisas na farmácia e eu queria estudar farmácia por algum motivo. Eu comecei como assistente de eventos e depois fui para coordenadora de eventos e foi onde, assim, onde eu mais aprendi em relação a como cuidar do cliente, como tratar o cliente, que eu tive uma grande professora que eu queria muito mencionar aqui também, que chama Meire Medeiros, hoje é dona da agência, que cresceu muito, também tem uma história maravilhosa com a indústria, porque trabalha muito com a indústria. E quando eu comecei a atender esse público, que eu ia muito para convenção e ficava vendo eles falando de medicação e entendia. Teve um dia que eu estava dentro de uma sala, como a gente vai para as convenções e tem as salas separadas, com timer para poder fazer, né, o ano-ano, ou para fazer o relacionamento médico, para fazer o treinamento. E aí, quando o gerente perguntou, eu sabia responder. E eu estava ali assistindo, eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero. Eu falei, o que que é rap que vocês ficam falando? Como é que é? E aí eu resolvi, eu falei, é isso que eu quero. Bom, de 2009 a 2010, eu tentei insanamente entrar na Ser indústria. representante Não comercial. conseguia. Hã. Neófita, né? Que para quem não sabe, o termo de neófita nunca, não tem experiência. Tentei diversas, assim, formas. Inclusive, eu conhecia um monte de gente, então eles me indicavam. Só que eram 4, 5 entrevistas para ser um Uhum. representante, né? E a indústria farmacêutica, na época, era, assim, é sedutora, mas era uma empresa Era o auge. muito sedutora, né? É. Para quem queria trabalhar. E eu tentei, e teve uma agência que me falou assim, Juliana, eu tenho aqui algumas vagas que eu queria que você fizesse entrevista. Fui, tentei diversas vezes, enfim, não consegui. Passou um ano, eu não consegui. Eu falei, quer saber? Não é para mim. Eu falei, eu acho, cara, deixa eu aqui, né? Tô como coordenadora, posso crescer, enfim. Um dia eu estava fazendo um evento desse na Argentina, que era um congresso médico, que também me possibilitou, né, Pela ir para agência. outros lugares, Uhum. exatamente. Eu estava começando a fazer evento para América Latina. E eu estava na Argentina, meu telefone tocou e era a Paula, que era gerente dessa agência. E ela gostava de mim, não sei por quê, ela sempre me ligava para alguma vaga.
Falei, Paula, esquece, não é pra mim. Ela falou, Juliana, Agora vamos. vai. Essa é muito parecida com você. Eu falei, tá bom. Voltei para o Brasil, fui fazer a entrevista. Primeiro eu passei, segundo eu passei, e ela me falou, é a Allergan. Aí eu falei, ai, que legal, vou entrar lá para ver o que que é. Entrei, eu falei, ou é Botox, ou é Uhum, oftalmo, ou é prótese mamária. Eu uhum. falei, tá com cara de ser Botox. Eu acho que é Botox, eu vou. Bom, fiz as 4 entrevistas, na quinta eu passei. Na quinta, depois de 1 mês e meio, eu recebi o telefonema que eu passei, então assim, tinha ganhado na Mega Sena, eu tava super feliz. Eu falei, gente, que é? Jurava que era Botox. Quando me falaram balão intragástrico. Falei, mas é cirurgia? Não, balão intragástrico. Falei, mas o que que é? Eu não sabia o que era, eu não fazia Uhum. ideia do que era. Olha, você tem que estudar aparelho digestivo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, o que que eu fui me meter? Era melhor eu ter ficado lá. E aí fui estudar, né, toda a parte de aparelho digestivo e entrei para trabalhar com balão intragástrico. Então, minha história com o balão intragástrico começa em 2010. Você já entrou trabalhando com balão Eu só trabalhei intragástrico. com balão É isso que intragástrico eu ia até hoje. perguntar. E aí foi Só. sempre no balão. Só balão intragástrico. Na verdade, na outra empresa que eu trabalhava, que era a empresa concorrente, ela tinha um balão intragástrico, tinha uma banda gástrica, na Tá. época, que também ficou em desuso, depois entrou em desuso, e tinha, depois teve uma outra empresa, que foi a Apollo, que comprou a Uhum. divisão, e aí tinha o balão intragástrico, que continuou no mercado, que hoje é o nosso concorrente, e tinha a gastroplastia endoscópica, que é super falada hoje, que é um nome que muita gente não Sim. gosta, cirurgiões não gostam, mas que é usado pelos endoscopistas que fazem a gastroplastia endoscópica, que ela simula uma cirurgia bariátrica, porém, via endoscopia, e tem um resultado, obviamente, muito aquém da cirurgia bariátrica. E iniciei o meu trabalho com o balão intragástrico e fiquei apaixonada, porque uma coisa é você trabalhar com o balão, outra coisa é a prestação de serviço que você leva para o médico. E, no fundo, no final das contas, todo mundo preza por uma coisa só, que é o paciente, né? E eu sempre tive muito ligada com o paciente, com o médico, nos procedimentos, a parte técnica, enfim. E comecei, assim, me apaixonar pela história, de uma história que eu não sabia. E, na época, o balão, ele estava muito mal visto, porque ele entrou no Brasil junto com a cirurgia bariátrica. Só que daí não era o paciente de cirurgia bariátrica que precisava fazer um balão, então não Aham. tinha um mercado formado ainda. E o nosso desafio, o grande desafio era refazer o mercado, ganhar market share e trazer, né, novos players, inclusive alguns cirurgiões bariátricos que também faziam endoscopia, que era pouco na época. Hoje a gente tem bastante cirurgião bariátrico que faz endoscopia e que faz nutrologia e que também está envolvido com o Hum. emagrecimento de uma forma geral. Então, eu fiquei 10 anos lá, trabalhei bastante com o balão por endoscopia. Quando foi 2020, a divisão foi vendida para um importador, e eu resolvi sair, falei: "Olha, eu não sei se eu vou voltar para o mercado farmacêutico, eu vou fazer alguma outra coisa", que eu sempre gostei de empreender, e tal. E aí eu recebi um telefonema, um convite para começar a trabalhar, para fazer uma consultoria com balão aqui. Só que eu já tinha ouvido falar no balão deglutível, Uhum. eu estava num congresso, já tinha visto, só que aqui no Brasil, eh era um pouco, assim, de ignorância mesmo, a gente não sabia: "Ah, mas tem que tomar cuidado, porque isso daqui é uma empresa americana, vocês sabem como é que funciona, ainda não tem registro, tal". Eu fui entender como é que era. Quando eu, realmente, recebi a educação toda da empresa, sabendo como era a Allurion, quais eram os propósitos dela aqui no Brasil, em todo mundo, eu fiquei mais apaixonada ainda. Então eu falei assim: "Gente, por que não, né? Uma empresa que vai trazer uma tecnologia avançada, onde você não precisa de endoscopia, não precisa de cirurgia, não tem anestesia, não tem nada, é um procedimento de 15 minutos que você faz na clínica". E daí então comecei um trabalho em 2020, dezembro de 2020, na pandemia. Qual era o meu trabalho? A gente não tinha aprovação aqui ainda no Brasil, então não tinha Anvisa. A gente tinha que começar um trabalho off-label, com alguns médicos-chave, né? A gente tinha que Uhum. escolher alguns médicos para começar esse trabalho. E quem ia acreditar nisso? Falar, Juliana, como é que você quer que eu prescreva um negócio off-label, né? Eu falei, gente, vamos lá. Pensei, fiz um plano de ação, onde eu ia, de que maneira eu ia buscar esses médicos, porque eu também tinha que buscar uma categoria de médico diferente, principalmente o cirurgião bariátrico. Esse era o grande negócio.
E aí, 2021, a gente começou realmente o projeto e começamos a fazer alguns procedimentos. Eh, a gente conseguiu alguns médicos e o paciente, só que na época, como não tinha aprovação, era um projeto, assim, um processo muito longo. O médico prescrevia, tinha uma RDC da Anvisa que permitia com que o paciente pudesse fazer, desde que tivesse uma prescrição. Então vinha para o Brasil, em Entendi. média de 45 a 60 dias Aí não demorava, tem como virar negócio, assim. pagava em É, dólar e depois ele tá fazia o muito procedimento. restrito. E não podia dar problema, porque só tinha um. Pois é. Não tinha outro balão. Se desse problema, era mais 60 dias. Enfim, e aí fazia no centro cirúrgico, porque os médicos ainda tinham um pouco de receio de fazer com um raio-x portátil, que mais na frente a gente vai falar. E aí, enfim, começou essa jogada, mas foi muito bacana, porque quando nós tivemos a aprovação em 2022, a gente já tinha um N importante, e alguns médicos importantes Entendi. também que tinham feito isso. Porém, nesse meio tempo, me possibilitou também conhecer outros mercados, como, por exemplo, eu fui para o México, então eu fui para a França, eu fui treinar médicos, porque eu fui treinada pela Allurion, então hoje eu sou mentora lá na Tá. Allurion. Porém, o mentor dentro da Allurion pode treinar outras clínicas. Então, eu não tinha muito trabalho aqui. E aí eu fui para Foi outros treinar. lugares para fazer, principalmente para o México, que eu fiquei lá bastante tempo e conheci outros mercados também. E aí a gente vê a diferença de um mercado de fora e por que que os brasileiros saem dos países onde eles moram para vir para o Brasil para fazer o procedimento, inclusive o procedimento Ah, é? do programa Allurion. Muito. A gente recebe paciente Nova Zelândia, paciente que mora nos Estados Jura? Unidos, muito paciente. Fala assim, não, eu vou para aí fazer. Aqui tem, mas eu vou para aí fazer porque eu quero que o médico faça. Então, muito procedimento. Seja ele botox, seja ele procedimento estético, se a gente vê brasileiro vindo para cá de férias, o que ele puder fazer de procedimento Estrangeiro médico vindo pra cá, se aqui, diz. não, de brasileiro, Vindo pra de onde? para o Brasil, Mas que brasileiro. mora fora. Ah, Não tá. que mora fora. Ah, Então a gente entendi. vê vários Eles pacientes voltam pro isso, Brasil pra brasileiros fazer. que moram fora, vêm Entendi. para cá para fazer o procedimento por conta da confiança médica. Então, essa é mais ou menos um resumo, e tô aí até hoje, né, fazendo esse Ah, trabalho. muito legal. Se você já navegou bem sobre a sua carreira, e eu acho que todo mundo aqui que é da área de vendas e tá assistindo deve ter se, se sentido na sua história. Você na hora que você fala assim, meu Deus, o que é balão intragástrico, né? Imagina quantos vendedores também já entraram, Com seja certeza. vendendo balão, Qualquer cirurgia. Fala, coisa. meu Deus, o que que é essa mola? O que que é essa válvula? Porque é um mercado que não tem como você ser formado antes no produto. Vai ter que Não, aprender a exato, partir do momento que o produto é apresentado a você, exato. né? E aí você vai buscar exatamente o mercado, entender como que funciona. Interessante. Agora, tô olhando o balão aqui, né? Fico só pensando como é que funciona. Porque a gente sabe o seguinte, alguns dados. O Brasil é um país hoje obeso. Com É certeza, o segundo maior país em número de cirurgias bariátricas do mundo. Só com perde dos certeza. Estados Unidos. São Uhum, 100 mil bariátricas, mais ou menos, por ano. uhum. 70% delas ainda no SUS. Sim, É um país com sobrepeso. 60% da 60%. população com sobrepeso. E não me parece uma tendência que deve baixar nos próximos tempos. Mas, no entanto, no momento que a gente grava esse podcast, a obesidade e o emagrecimento nunca teve tão em pauta, porque você É. tem várias frentes. Você tem a cirurgia bariátrica, você tem o balão, que você vai me explicar, e Uhum. você tem agora a entrada da semaglutida, de todos esses medicamentos para emagrecimento. Então, assim, primeiro de tudo, né, um paciente obeso ou com sobrepeso, em que momento ele tem que aderir um tratamento, seja ele bariátrico ou de balão? E como que ele toma essa decisão? Tá. E eu acho que é legal, é importante você falando dos dados, né, da obesidade, tem também uma pesquisa, um estudo de uma projeção que 2044, 48% das pessoas terão obesidade. Então, assim, Obesidade. obesidade, não é nem sobrepeso, tá? Nossa. E aí fala de 48% que terão obesidade. Então, se a gente fala que hoje 60% das pessoas têm sobrepeso, Uhum. você imagina como é que vai ser isso daqui a um tempo. Então, Dan, respondendo a sua pergunta, em que momento, né, o paciente Ele tá coloca ou apto, decide, ele ele está está apto? apto, é. Na verdade, o médico vai fazer a indicação. Só que se é um paciente que tem sobrepeso, como é que funciona aqui no Brasil? Uhum.
que é um pouco distorcida a história, porque se a gente fala Organização Mundial da Saúde, 25 de IMC, você já tem sobrepeso, Sim. né? Os balões no mundo inteiro, eles são indicados para paciente com IMC acima de 27. Tá. Aqui no Brasil também, por que não 25, né? Uhum. Fica Pra um que ponto de esperar? interrogação. É. Aqui no Brasil, o programa Lurium, ele é indicado na bula para paciente que tem IMC acima de 30. Porém, nos outros países, inclusive Chile agora, se não me engano, e está entrando na Espanha, IMC de 25 já. Ah, já Também. chegou no Exatamente, sobrepeso. já. Chile foi o primeiro país. Aham. Então, o balão Alurium, na bula dele, tá para o IMC de 25. Os outros continuam para 27. Tá. Então, também tem, né, essa parte da indústria. Quem tem para 25, quem tem para 27, que eu Uhum. acho que isso é uma coisa que não deveria acontecer, deveria ser para todo mundo. No momento em que o paciente tem qualquer problema, seja ela diabetes tipo 2, a gente tem estudos falando da remissão também de diabetes tipo 2, com pacientes que foram 226 pacientes que tiveram a remissão de diabetes tipo 2. Se o paciente tem sobrepeso, se o paciente tem obesidade, ele vai buscar o médico. Nesse momento, o médico vai fazer a indicação. Se o paciente tem um IMC acima de 30 ou de 27, ele pode indicar o balão, se o paciente não quiser fazer a cirurgia. Uhum. Porém, se o paciente tem um IMC acima de 35, né, com comorbidades, é óbvio que é um paciente que está fadado à cirurgia e que vai fazer a cirurgia bariátrica, que o resultado da cirurgia bariátrica vai ser muito melhor para ele. Por quê? O balão, a gente está falando de uma perda de peso média de 10 a 15, chegando a 20% do peso dele total. Tá? Tá. Então, se a gente está falando de um paciente de 100 quilos, ele vai perder entre 10, entre 15, entre 20 quilos. Perfeito. Isso vai depender da adesão do paciente e de qual o tratamento clínico junto a clínica Tem vai que entregar fechar para a ele. boca, né? Fazer exercício, também não é Gente, milagroso, não tem. Agora, Qual uma procedimento dúvida. existe sem Pois que o médico fale, olha, você não precisa fazer dieta, é só isso daqui? Agora me tira uma dúvida, mas o balão pode anteceder uma cirurgia bariátrica também, não pode? Também, também. Em alguns casos, vamos supor, tem pacientes que, por risco cardiovascular, não pode ir para uma mesa de cirúrgica, Aham. né? E precisa fazer a cirurgia bariátrica, mas ele não pode porque ele corre risco, né, de parar ali na mesa. Então, pode colocar o balão? É uma ótima indicação. Tá. Por quê? É um procedimento onde ele vai ficar na clínica, na sala do médico, não tem ambiente hospitalar. Ele vai engolir o balão, 15 minutos, depois vai para casa. E aí ele vai perder o peso dele para depois poder fazer a cirurgia bariátrica. Então, também está indicado. Hoje, o paciente que o médico mais indica é o paciente sobrepeso. Por quê? Voltando de novo, se a gente está falando de uma perda de peso de 10 a 15%, nós estamos falando de um paciente que precisa perder parte do peso dele. Quando a gente Exato. fala da cirurgia bariátrica, a gente está falando de um paciente que precisa perder 40, 50, né? E você não 60%. altera, né, o sistema digestivo dessa pessoa de Não. forma definitiva. Nada. Tanto que o paciente que quer colocar a segunda vez, ele pode colocar o balão novamente. pode colocar? Pode. A gente tem paciente, inclusive tem uma médica. Qual que é o recordista? Uma Tem médica, paciente que já não tá vou no falar o quinto nome dela balão. aqui. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela é uma médica, cliente nossa. Ela põe o balão, passa 2, 3 meses, ela fica sem o balão. Ela põe o balão novamente, passa 2, 3 meses, ela fica sem o balão. Por quê? Porque ela não quer ter reganho de peso. Sim. Então, é utopia a gente falar de reganho de peso, né? Porque todas as medicações, a própria bariátrica tem, né, A o própria reganho de bariátrica tá sofrendo reganho de bastante. peso. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um departamento que chama Customer Care Manager, o CCM, da Alurium. E a maioria dos pacientes que a gente tinha, em torno de 62% dos leads que nós recebíamos eram pacientes que eram De reganho. operados. Mas o meu estômago já voltou ao normal, eu posso colocar o balão. E para explicar para esse paciente que ele não pode colocar o balão, né? Que ele não tem mais o estômago, que ele tem um pouch, Exato. que significa aquilo. Então, muito paciente de cirurgia bariátrica pergunta pra gente se E não- podia. infelizmente, e não não pode, pode. infelizmente não pode. Mas o paciente que tem o IMC acima de 25, acima de 30, perdão, ele tá apto a colocar o O balão. ponto que você falou do sobrepeso é muito interessante, porque o sobrepeso é um sinal amarelo de que algo não está indo bem e que tende a piorar nos próximos anos. Uhum. Se você já entra com um tratamento no sobrepeso, você evita esse obeso daqui 10 anos, Com certeza. né? Você começa a frear essa curva da obesidade
no sobrepeso. Agora você falou um negócio que eu fiquei curioso, porque assim, o pessoal tem medo. A cirurgia Tem. bariátrica é uma cirurgia invasiva, apesar de hoje ser muito segura, o paciente tem medo. O balão, o paciente tem, assim, receio, né? "Ai, mas como é Tem. que vai ser? Vai ficar dentro de mim, eu vou passar mal". Aí você falou um negócio pra mim aqui que no começo que eu guardei, que hoje faz na clínica, Sim. e é deglutível. Qual que então é a diferença do balão que talvez o pessoal esteja acostumado para esses novos balões deglutíveis, né? O que que mudou? Tá, tem bastante coisa. Bom, Deixa eu pegar primeiro, aqui, ó, pega que eu mostrar vou. na Isso. câmera. E eu vou te mostrar. Primeira coisa, né, que Esse balão, mudou. ele ocupa quantos por cento do estômago, mais ou Em menos? média, Ele 60% vai do ficar estômago. 60% Isso, assim no estômago? exatamente. É, Tá. exatamente. O que acontece? A primeira coisa que mudou, tecnologia, né? Então, hoje a gente tem uma cápsula. O balão mesmo, o balão por endoscopia, ele é em uma média desse tamanho aqui, assim, ó. É mais ou menos isso aqui. Hã. É esse mesmo balão, só que até aqui assim, ó, grosso. Ele é Esse bem o grande. que faz por De endoscopia endoscópico, hoje. Tá. isso. E aí o paciente precisa fazer sedado, Ah, né, dormindo, imaginei. porque senão É, ele não consegue. É de silicone, ele é maleável, mas ele é colocado via endoscopia. Então a tá. gente já tem aí um risco da sedação. Embora seja, né, um procedimento Uhum. corriqueiro, sempre vai ter o risco da sedação, né, dentro da clínica. Então, a primeira coisa que muda é essa. Já é uma tecnologia avançada, então é uma cápsula. E aí eu vou mostrar para você como é que faz. Segunda coisa que muda, o produto dele. Esse balão aqui, qual é o material? É poliuretano. Então, você percebe que ele é bem fininho, mas é extremamente resistente. O outro, ele é silicone. Então, ele é revestido de silicone puro mesmo. Ele tem, em média, umas 7 camadas, mais ou menos, de silicone. Então, ele é bem mais grosseiro. Esse daqui é mais fino e ele Tá. consegue se adaptar melhor, tá? Outra coisa, um é colocado por endoscopia, você precisa estar na clínica, né? Você precisa fazer ou na clínica de Sedado. endoscopia ou no hospital. E para retirada do balão é feito com anestesia geral. Então você precisa entubar o paciente. Por quê? Na hora que você fura o balão para aspirar o líquido na hora da retirada, pode acontecer do paciente broncoaspirar. Então, mesmo ele entubado, pode ocorrer algum Retirada a do balão retira é com anestesia com geral? anestesia geral, com Não anestesia sabia geral. disso. Muitos médicos que têm habilidade fazem na clínica, Uhum. mas a recomendação na bula, a recomendação das empresas é fazer com anestesia Tá. geral, inclusive para proteger as vias aéreas do paciente, porque corre o risco de algum paciente Broncoaspirar. broncoaspirar. Então, assim, já vi procedimento do paciente engasgar na hora e graças a Deus um bronco Aham. aspirou. E aí outra coisa, na hora que você tira o balão, o balão de silicone, ele é muito mais suscetível a fungo e a uma hiperinsuflação que pode acontecer do que o balão de poliuretano. Então, o que acontece? Já teve balão por endoscopia, quando você vai furar ele com a agulha de aspiração, ele explode. E aí, de novo, se o paciente soluça, se ele não está Uhum. bem sedado, ou se ele não está entubado, o que pode acontecer? Novamente, uma broncoaspiração. Então, essa é uma diferença que eu acho Entendi. que é a grande chave do balão é não precisar retirar, que é esse daqui, tá? Como é que é feito? Na clínica, não precisa de ambiente hospitalar, muito pelo contrário. O que a gente, assim, o que a Lurium preza é pela experiência do paciente. Por quê? Primeiro, porque ele vai engolir. Então, você falou de procedimento. Procedimento, todo mundo tem medo. Falou o nome procedimento. Exato. Se eu falar assim, ó, você vai lá na clínica e vai tomar um remédio, tá tranquilo. Tanto que eu falei, gente, vamos mudar o nome, vamos falar, você vai tomar um remédio? Aham. Porque É uma soa cápsula. completamente diferente, né? A Tá. própria, a própria injeção, né? Os análogos de GLP-1, você vai na clínica e você tá lá, não tem medo da injeção nem nada. Mas quando você fala de procedimento, é um pouco mais complicado para o paciente. Então, você vai fazer na clínica, na sala, geralmente no consultório do Aham. médico, que os médicos têm uma sala super bonita. Então, a gente fala da experiência. O paciente vai sentar numa cadeira que não seja de rodinha, que seja uma cadeira normal que não balance, e é feito com um raio-x.
para marcar e para ver. Esse é o exame que vai marcar o Tá. balão. Como é que a gente faz? Em São Paulo, tem alguns outros lugares, norte também tem, interior de São Paulo, tem empresas de raio-x portátil que vão até a Entendi. clínica, que é um pedestal, é como se fosse um laser, né, Uhum. de dermato, e aí ele faz, e aí a gente consegue ver no computador em tempo Vai real vendo o a cápsula balão, descer. exatamente, a cápsula descendo. Então, o paciente vai estar com um copo de água sem gás e um copo de água com gás. Tanto o paciente pode colocar lá atrás na garganta e engolir, quanto o médico pode posicionar para o paciente e colocar para ele, tá? O que a gente sempre sugere, tem um protocolo de medicação sugerida antes para preparar esse paciente, preparar o Tá um pouco estômago, mais tudo. relaxado. E também pode usar um calmante, alguma coisa para o paciente, mas tem uma medicação que é usado, que é um antiemético potente. Então, é um comprimido só, toma-se 4 horas antes do procedimento. Não tem estudo nenhum falando disso, mas o próprio corpo clínico da Allurion colocou no protocolo, porque eles testaram. Como ele é um antiemético potente, o paciente perde um pouco do reflexo na hora de deglutir. Tá. Então, eu, Perfeito. Juliana, gosto muito dessa medicação. É, É, porque é automático você você vê a querer diferença, repelir, com né. É. certeza. E aí a gente percebe que às vezes o paciente fala: "Ai, meu Deus, será que eu vou engolir?" Ele fica preocupado com isso. "Será que eu vou engolir?" E o que a gente sempre sugestiona para os médicos é: deixa o paciente tranquilo e faz Uhum. ele esquecer que ele precisa engolir o balão, né, assim, faz ele esquecer. Faz ele esquecer que ele tá ali, que ele só isso que ele precisa fazer. Vai dar o comprimido na boca dele, vai engolir e acabou. Quando ele toma essa medicação, a gente percebe que ele tem uma facilidade Sim. melhor. Ele pode nausear um pouquinho, mas ele consegue fazer uma Aí deglutição mais ele fácil. vira o copo sem gás Toma primeiro. água sem gás, exatamente. Vira, e aí aqui você pode ver que tem 3 marquinhas, tá, ó. 1, 2, 3. Aqui é Hã. 30, 40 e 50 centímetros, que é exatamente a marcação que a gente quer que fique no fundo Tá. gástrico. E aí, ele vai tomar com bastante água, então a gente fala que faz a técnica da cachoeira e toma bastante água. Passou, Uhum. a gente percebe que o balão vai descendo. Então, respira fundo, ele vai descendo, descendo. Quando chegar na terceira marquinha, a gente vai fazer o primeiro raio-x. E aí, antes disso, a gente pede para tomar água com gás. Por quê? Água com gás vai fazer 2 coisas. Ela vai ajudar, se ela estiver aqui na segunda marquinha, ela vai ajudar a fazer uma descida mais rápida, Tá. porque ela é uma cápsula vegetal. Também vale lembrar que é uma cápsula vegana. Então, quando ela estiver lá embaixo, se ela colar aqui um pouquinho, porque isso daqui é uma gelatina, ela vai se desfazendo. Se ela cola na parede do estômago, Aham. água com gás vai ajudar ela a descer. E aí a gente percebe que ela faz isso aqui e chega na terceira marquinha aqui Tá. para a gente fazer o primeiro raio-x. E também o gás vai fazer um contraste na imagem. Então, se é um paciente que tem como é que fala? Uma circunferência abdominal um pouco mais importante, a gente consegue ver Entendi. melhor por conta do gás, tá? Chegou lá, terceira marquinha, tá lá bonitinho, a gente viu a imagem do balão, vamos encher. Junto nesse kit, esse é o segredo do balão. Vem um líquido que é água salina com conservante, que nós vamos conectar esse catéter aqui nesse líquido Tá. e vamos fazer Vai uma começar a encher o balão. pressão nesse líquido. Ele vai fazer uma infusão total, em média 4 minutos e meio. A hora que enche, a gente vai fazer o segundo raio-x. E aí, a gente sempre pergunta para o paciente, né, sobre a experiência. E aí, está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada. Quando começa 300 ml, 400 ml, ele Uhum. fala assim, nossa, já estou sentindo. Então, o paciente entra, porque ele fez um preparo, ele está de jejum, 8 horas, tal. E aí, a hora que acaba o procedimento, a gente pergunta para ele, a hora que começa o procedimento, ele, eu tô com fome, eu não comi nada, tô com sede e tal. Fala, olha, a água a gente vai te dar. E a comida também, você fica tranquilo que tá chegando um brunch maravilhoso para Hum. você. Quando ele acaba o procedimento, a gente pergunta: "Você quer comer alguma coisa?" Não. Ele fala: "Nossa, parece que eu acabei de sair de uma churrascaria". Então, isso eu acho que é um pouco da magia do balão também, porque o paciente está acordado, né. Sim. Então, muitas vezes o paciente está participando de tudo aquilo, ele vê a imagem dele no raio-x, a gente sempre fala para o médico: "Mostra para ele", porque tem o documento, mas assim, mostra, é importante o paciente ver, né, como é que tá ali o balão dele. Então ele vê tudo acontecendo, ele fala: "Nossa, encheu tudo isso? Dá para encher um pouquinho mais, doutor, porque eu como muito". Não, 550 ml para todos os E como é que pacientes, tá? despluga daí? Segundo raio-x que a gente fez, viu que tá lá bonitinho, Aham. que o balão tá lá,
vai tirar o catéter e vai puxar ele, é como se fosse um elástico, Dá uma ó. puxadinha. Só puxar, o médico vai fazer uma pressão, vai puxar, e Aham, ele fica vedado aqui, ó. Ele fica vedado, ele fica nessa partezinha aqui. tá. Ele fecha e fica como se fosse vedado, tá? Tem um vídeo 3D que ilustra Mostra bastante, essa... exatamente, que é bem bacana. Se vocês precisarem, só Legal. no Instagram, depois eu vou deixar, e aí vocês conseguem ver. E aí, como é que a gente vê o balão, tá? A gente vai ver por duas esferas. Uma é uma bolha de ar que fica aqui, a gente consegue ver no raio-x, e tem essa válvula radiopaca aqui, ó, Tá. que a gente consegue ver claramente aonde Onde ela tá. tá, porque o importante é ver, né, ter a localização do balão. Então, procedimento no máximo, procedimento que eu, assim, que mais demorou que eu vi, foram 19 minutos, não mais do que isso. Bem rápido. Acabou, vida que segue. O paciente sai e pode ir embora. Exatamente. Só não vai conseguir comer. Não. Aí ele tem a dieta líquida, né? Aham. Depois a evolução da dieta pastosa, da dieta cremosa, e 2, 3 semanas depois ele já começa a comer normalmente, tá? E aí Normalmente. a ideia é que esse paciente fique por quanto tempo com esse balão? E Ele comendo o quê? tem vida normal. Ele pode comer em quantidades reduzidas qualquer tipo de alimento. Exatamente. Bom, eu já coloquei o balão, então vou falar um pouquinho para você como é que funciona. Ah, 2, 3 dias, mais ou menos, isso eu tô falando com o balão Allurium, tá? tá. Com o balão de endoscopia, como ele é mais rígido, ele é um pouco maior, e às vezes tem um pouco mais de volume, Tá. você fica em média 7 dias, 9 Enjoado. dias, não consegue comer, sente dor, tal, que é uma fase de adaptação, é um corpo estranho que tá ali dentro, Uhum. né? E o corpo vai querer expelir. Esse daqui, 2, 3 dias, o máximo que eu vi foram 4 dias de alguns pacientes, tá? 3 dias você fica. A primeira noite é um pouco mais difícil, porque você tá enjoado, tá nauseado, mesmo tomando a medicação. Tá. E aí, só que assim, toma líquido, hidrata, que é o mais importante, né? Fazer uma Uhum. hidratação desse paciente, ter as vitaminas corretas para que ele tenha menos sintomas. Quanto mais hidratado tiver o paciente, menos sintoma ele vai ter. Acabou o terceiro dia, dieta líquida, dieta pastosa, dieta cremosa. Isso nós estamos falando, Dan, de um prazo de 10, 15 dias, Tá. tá? Isso vai depender muito do protocolo da clínica. No protocolo que a gente já tem na Allurium, Uhum. 1 semana, 2 semanas no máximo, ele já evolui e começa a comer normal. Tá. Só que ele vai comer em pequenas quantidades, porque você não consegue comer. Então, eu fui num restaurante para comer o mesmo prato que eu comia, Não vai. sempre, e aí o garçom perguntou: tá alguma coisa errada? Você quer que troca? Eu falei: não, querido, tô fazendo uma dieta aí bem. Aí ele: ai, mas nossa, não comeu nada. Eu falei: não aguento, não tô aguentando. Então, realmente, você fica sempre, porque o mecanismo dele é fazer o retardo do esvaziamento gástrico Uhum. e te deixar saciado. Sim. Então, ele tá ocupando parte do seu É isso que eu ia estômago, né? perguntar. O interessante do balão é que ele é simplista em sua forma. Eu vou te Exato, deixar saciado, exato, né? exato. Eu tô ocupando um espaço para você comer menos e tô retardando a sua digestão para você se sentir saciado. É Exatamente, simples. mas no pain, no gain, né? Muitos pacientes, o que acontece? Acabam burlando o tratamento, assim como qualquer outro tratamento. Toma doce líquido. Pois Milkshake, é, então você precisa ter a consciência. A gente sempre fala, você quer realmente pois perder é. peso? Você precisa saber, porque se você for ficar tomando milkshake todo dia, não vai fechar essa conta, né? Então, durante o período de 4 meses, a gente fala, em média 16 semanas, Tá. que é importante saber. O balão pode sair antes ou pode sair depois. Pode sair com 17 semanas, mas pode sair também um pouquinho antes, tá? Ele estoura sozinho? Eu vou te falar. O que acontece? O que diferencia isso? Existe uma garantia dele, que é um período de 3 meses. E por Uhum. que 3 meses? Por quê? Se a gente tem uma meta-análise que mostra a curva de perda de peso do paciente. Então, o primeiro mês é onde ele mais perde. Por quê? Porque ele vai desidratar, Sim, vai perder água, vai perder tudo. Depois do primeiro mês, ele continua perdendo peso, chega no terceiro mês, estaciona e pode parar. tá. Então, durante o período de 90 dias, isso eu estou falando com qualquer outro balão, que a meta-análise é um comparativo com os outros Uhum. balões, inclusive. Durante o período de 90 dias, ele está dentro da garantia. Se o balão sair depois de 90 dias, 92 dias, 91 dias, não tem mais a garantia, a gente não devolve. Tá. Se o balão sair antes e a gente tiver comprovado isso, a gente devolve. Como ele vai embora? Bom, esse líquido, que é o que eu te falei, que tá lá dentro, o que vai acontecer? Esse daqui é o balão fake. Tá. O balão de verdade, o que ele tem de diferente? Ele tem um pontinho aqui, que é um fio de PDO. E aí,
o Shantanu, que foi o inventor do balão, né? O dono da Alurion Tá. ainda. Uma empresa de dono ainda, então. Exatamente. Embora seja uma empresa de capital aberto, que abriu em Mas o 2022. dono ainda... Exatamente. Ele ainda é presente e o corpo clínico é muito Legal. presente lá, que é muito bacana. Ele tem um fiozinho de PDO aqui dentro. Qual é o mecanismo? O líquido que está aqui vai corroer esse fio e vai abrir essa válvula grande aqui. A hora que abre, ele faz uma deflação total, não é uma deflação parcial, ele não vai pingando de é? gotinha em gotinha, porque se ele pinga de gotinha em gotinha, é perigoso e pode migrar. Então, ele faz uma deflação total, o líquido vai embora, isso daqui, ele sai nas fezes do paciente, tá? Ele O vai paciente embora. nem sabe o dia que vai sair. 45% Ele dos nem sente. pacientes, 45% dos pacientes não notam que o balão saiu. Olha só. Eles não sentem mais a sensação de saciedade. Aí Eles ele falam, olha, imagina eu que... acho, Aham. até ontem parece que eu não estava conseguindo comer tanto. Como já está no terceiro mês, ele já está, né, já está entrando no quarto mês e já está perdendo um pouco do efeito do balão, fala, bom, será que é isso ou não? E 45% dos pacientes não notam, porém os outros veem. Uhum. O que o paciente sente? Então, a gente já viu o relato do paciente. Uma colega minha falou assim, olha, Juliana, eu senti hoje de manhã, eu ouvi um barulho no meu estômago. Falei, tá. Ela falou, não, é verdade, 5 horas da manhã eu ouvi um barulho no estômago e eu tive que ir correndo para fazer xixi. Por quê? São 550 ml direto ali. Então, vai fazer xixi. Ela Entendi. falou, mas eu não vi o balão. Eu falei, então calma, porque Que tem vai todo... vir. Ela falou, eu te mando uma foto depois. Eu falei, amiga, não tem necessidade da gente perder a amizade. E aí, depois ela viu que Ela saiu o balão. Então, parte dos outros pacientes notam, veem que o balão saiu e tem certeza, tá? 45% não notam, mas falam que não tem mais a sensação de saciedade. E é super segura essa saída do balão. Sim. Inclusive, o nosso balão é muito mais seguro versus os outros balões Entendi. por endoscopia, tá? Isso a gente tem, inclusive, nos O estudos. fato de você ter que tirar numa anestesia geral versus sair nas fezes é Com realmente certeza. um diferencial interessante. Principalmente de eventos adversos graves. Até o número de... Muito médico pergunta, mas e se ele migra, se acontece? Até esse tipo de evento adverso grave tem muito mais com o outro balão do que com esse balão. Porque esse balão foi feito para ir embora, ele foi feito para sair. O outro não. O outro, se acontecer qualquer coisa, com certeza o evento vai ser muito mais E grave. como é que... Não, muito interessante. Acho que a gente fez uma imersão aqui sobre o Vou produto. ficar até amanhã falando Eu disso fiquei aqui. hipnotizado aqui na rotina, né, que é feita, porque ficou muito didático, ficou muito fácil de entender. Agora, tá bom, como é que funciona a questão da Alurion no Brasil, né? Entendo agora que tá com o grupo Suprimed, como um representante master. Exato. A gente fala muito aqui no podcast do problema do saúde suplementar brasileira, essa briga entre hospital, convênio, achatamento de preço, mas isso aqui é feito no particular, eu imagino. Exato. Então é uma Só no questão que o médico ou o paciente vai fechar a compra do balão ou do tratamento. Tá. É isso mesmo. É E isso? aí, antes Porque não tá na ANS, certo? Não. O que acontece? Agora tá o balão, O já balão faz um entrou na tempo. ANS. Porém, ainda, como é para sobrepeso, ele ainda não é reconhecido como um procedimento que deveria, né? Vamos supor. São nuances que vão... Mas é para... Entendi. não é obesidade, é para sobrepeso e obesidade. Então, não tem necessidade de ser coberto. Tem um custo, né, elevado versus a cirurgia bariátrica pro convênio. E aí, a hora que o convênio quer colocar, eles não conseguem um valor Entendi. adequado com as empresas. Então, não entra. E outra coisa, como ele é um procedimento que ele é acompanhado de perto, que o mais importante é o que a gente estava falando aqui no começo, não tem milagre. Então, as clínicas hoje, inclusive as clínicas de medicina integrativa, clínica de emagrecimento, que a gente percebe que cresceu muito no mercado. Hoje eu vejo muito cirurgião bariátrico e os médicos endoscopistas que faziam um balão trabalhando com emagrecimento. Sim. Fazendo nutrologia, tô fazendo uma pós não sei o quê, tô fazendo medicina integrativa. Por quê? Porque a gente sabe que é a medicina do futuro, né? E tratar o paciente como um todo. Então, é um procedimento particular. O paciente compra direto do médico, porque isso a gente comercializa direto para o médico. Tá. Vocês comercializam para o médico e o paciente compra o tratamento inteiro. Exatamente. Daí já vem o produto, o protocolo da clínica. Exatamente. Entendi. Hoje a gente tem com a Suprimed, que eu acho que foi um grande
marco mesmo na história, tá, para a Allurion. Ter uma empresa como a Suprimed hoje fazendo essa ponte dá credibilidade para Uhum. gente, porque é muito difícil você ter um mercado direto, né? Você vir para cá no mercado direto com custos, com todas essas coisas. Inclusive, você estava falando disso num outro podcast. Eu falei, gente, é exatamente isso. E você ter uma empresa já consolidada, né, como o grupo Suprimed, trazendo essa tecnologia para os médicos. Então, assim, a facilidade que a gente tem hoje de comercialização, inclusive projeto de venda direto para o paciente. A gente, como nós estamos novo com a Supri, então a gente está vendo de viabilizar isso direto para o paciente e com alguns outros Tá. projetos, com clínicas de medicina integrada. Só que o grande negócio disso é o acompanhamento médico. Tanto que eu acho que você deve ter visto, a gente não tem o balão Allurion, é o programa Allurion. Eu ia falar isso agora, É, porque quando você entra no site da Allurion, tem muita ênfase no programa Allurion, que vem inclusive uma balança junto, né? exatamente. O conceito do produto, o produto em si, óbvio, mas o conceito é um programa de emagrecimento que é É, vendido, né? exatamente. Eu não trouxe a balança porque ela é um pouco maior, ia ficar aqui na mesa, então eu não deixei. Mas o que acontece? A gente preza pelo atendimento, né, do paciente, pela experiência e pelo segmento. Porque a gente Uhum. sabe, toma uma medicação, pode ganhar peso de novo. Colocou o balão, pode também ter o reganho de peso. E a gente sabe que o paciente que está na clínica, que está fazendo um tratamento com um tempo um pouco mais largo, né, com um tempo um pouco maior, ele consegue ter uma adesão melhor e o resultado dele é melhor junto da clínica. Porque ele consegue o acompanhamento com o nutricionista, ele encontra o médico, né, Como tudo na vezes e vida, vezes. né, Ju? Independente do programa de dieta que você vai fazer, ou procedimento, cirurgia bariátrica, balão, semaglutida, tem gente que só porque colocou um balão ou tá tomando um medicamento, acha que pode comer, beber. Tem que potencializar o momento que você tá E eu fazendo. sempre falo, essa conta vem. Bem. Ai, não tá fechando. Por quê? Não, mas eu tô emagrecendo, eu tô perdendo peso, tá ótimo. Hum. Só que assim, quanto mais peso, mais rápido você perde, mais rápido vai ser o seu reganho, né? Então, se você tem um segmento e outra, você tá gastando dinheiro, né? Tá investindo em você, investe na equipe médica, no acompanhamento, na segmentação. A Allurion é uma empresa farmacêutica e Da tecnológica, onde a né? Lurion é? A Lurion é de Boston, Ah, Massachusetts. de Boston. Ela foi fundada em 2009 pelo Shantanu, que era um estudante da Harvard. Olha só. E ele tinha na cabeça dele que ele queria tratamento para obesidade minimamente invasivo. Uhum. E ele já tinha, assim, na ideia dele, um balão. E ele queria colocar isso em prática. Então, em 2009, ele colocou isso num protótipo, conseguiu a aprovação, e aí de lá para cá a gente já está em mais de 80 países, tá? Então, já tem mais de 300 mil pacientes tratados no mundo inteiro com o programa Allurion, e já está em mais de 80 países. Fica em Boston ainda, toda a manufatura é feita lá, e a fabricação e parte da Allurion também está lá. Porém, ainda não tem o FDA. Ela está investindo muito em P&D, né, para Uhum. ter o FDA, mas é a única coisa que não tem. Então a gente fala assim, é uma empresa americana, Olha só. fundada por Pois é. americanos, e não tem o FDA ainda, porque é uma parte um pouco mais difícil. Já está já abriu o IPO o ano Pois é, passado, com a IPO e tudo. que é o que a gente achou. Mas tem um estudo, inclusive, o Audacity, que está saindo que eu acho que isso vai viabilizar o quanto Aqui no antes. Brasil, Anvisa, tudo certo. Tudo. Então, a Allurion Technologies não é só uma empresa farmacêutica, porque Aham. ela investe muito em tecnologia, tá? Então, o paciente que compra o programa Allurion, ele tem uma segmentação da clínica em tempo real. De que maneira? Tem um aplicativo que Uhum. ele vai baixar, o aplicativo Allurion vai se conectar com a clínica, isso a gente faz todo o treinamento para a clínica, quando tem a adesão, tá? De tudo. O paciente baixa o aplicativo, conecta com a clínica. Ah, eu tô na clínica do Dr. Danilo. Então ele vai lá, conecta, automaticamente o médico já enxerga numa plataforma que chama Allurion Insights um novo paciente. Essa balança é uma balança de bioimpedância, então tem peso, IMC, massa gorda, massa magra, água corporal, gordura visceral, massa óssea,
Quando você sobe na balança e deixa o Bluetooth ligado, automaticamente esses dados são captados para o celular e repassa para a plataforma do médico. Ah, o médico está acompanhando o seu Total, processo. isso eu acho que é a parte mais Legal. importante e é muito bacana, Porque tá, tem do retorno ao procedimento. médico Tem, durante esses 4 tem, meses que ele tem, fica com o tem. balão? Ele vai ser acompanhado pela equipe, né, Sim. multidisciplinar, a nutricionista, psicóloga, Uhum. muitos colocam educador físico, que eu acho super bacana. Sim, Olha, você precisa que nesse período você vai ser acompanhado pelo educador físico perfeito. também, mesmo que seja online, mas assim, já está incluso no pacote, porque é uma mudança de estilo de vida. Se você não tiver isso, a conta não vai fechar. É uma ferramenta, assim, maravilhosa para o paciente, assim como os outros tratamentos, mas precisa também, né, da ajuda do paciente com o segmento. Então, ele vai baixar o aplicativo, ele vai ser acompanhado e monitorado por uma plataforma onde o médico e a equipe multidisciplinar vão conseguir ver em dados ou em gráfico toda a evolução desse paciente. E o que a gente sempre sugere? Deixa o paciente se pesar. Ah, eu quero Uhum. pesar todo dia. Deixa. O que a gente busca hoje, né? O mercado busca dados. O que a gente tem? Dados. Quando você olha o comportamento do paciente, todos os dias, olha, hoje ele estava com 82, baixou para 81, com 2, 3 dias, baixou para 80. Poxa, É mais dados. e na O N é plataforma maior. também, o que acontece? No aplicativo, ele é compatível com o smartwatch. Qualquer Tá. smartwatch que você tiver, seja ele Apple Watch, Fitbit, Aham. qualquer um deles, também consegue conectar com o aplicativo Saúde. Ah, E aí, legal. tudo que você fizer de exercício, o médico também consegue Entendi. acompanhar. Então, o médico consegue ver a evolução desse paciente, a equipe multidisciplinar inteira, e a Lurian também trabalha com a tecnologia, com a inteligência artificial. De que maneira? A hora que o paciente está lá e ele, vamos supor, se ele não perdeu pelo menos 7% do peso dele, como é que funciona? Se a gente está falando de 10 a Uhum. 15% de perda de peso, a inteligência artificial vai avisar para a clínica. Se no primeiro mês é o mês que ele mais perde, ele vai Ele perder em não torno de perdeu? 7% desse peso é perdido no primeiro Olha mês. só. Se ele não perder pelo menos 7, a inteligência artificial vai levantar lá uma red flag e vai falar assim: olha, esse paciente não perdeu Hum. ainda pelo menos 7%, para que ele logre no final do tratamento com 10 ou 15 ou Sim. mais, né? Pelo menos 10%. Então, a clínica não vai deixar esse paciente. Já investiga que O tem alguma coisa o que pode acontecendo com esse acontecer? Às paciente. vezes o paciente não está pesando Exato. certo, ou não está se pesando, ou tem um metabolismo lento. E Uhum. por isso que a gente fala, o médico consegue acompanhar o comportamento desse paciente. Se passou lá 20 dias, né? Se passou um mês e esse paciente perdeu um pouco menos de peso, às vezes é um paciente que está treinando muito, né? E que está ganhando Tá massa ganhando magra, músculo. não perdeu muito na balança. Isso acontece Aham. bastante, porque o Entendi. paciente começa a se empolgar, Exato. volta para Porque academia a questão é rápido. essa, a obesidade mexe com a autoestima. Sim, com O certeza. emagrecimento não é o emagrecimento em si. Muitas vezes a pessoa acaba nem perdendo o quilo porque ela se começa a se ver mais bonita, mais desejada e vai partir para uma rotina de exercícios, vai ganhar músculo. Exatamente. Olha, a gente tem um índice alto de divórcio, né, quando as pessoas, né, não Isso é só da cirurgia verdade. bariátrica, do Sabe que eu balão, estava de falando com tudo. o Buco É muito Maxilo, alto. que falou que também é muito alto, que as pessoas arrumam a mandíbula, fica com o sorriso mais bonito e Então, divorcia, porque fica mais bonito, vai procurar um acabou, cônjuge mais bonito também. acabou com a vida da pessoa. Exatamente. Eu encontrei com um paciente, e aí esse paciente estava na clínica do médico que era para colocar um balão. E a esposa dele tinha colocado. E eu sempre fui muito, né, nos É. médicos, tal, eu sempre gostei muito desse negócio de participar do procedimento. E aí eu falei: "Tudo bem?" Eu falei: "Ah, que legal, é você." Eu falei: "E a sua esposa?" Ele começou a chorar. Aí eu Nossa. falei: "Meu Deus, o que que eu fiz?" Eu falei: "Ai, que gafe que eu cometi, o que aconteceu? Será que ela faleceu? Aconteceu alguma coisa?" Ele falou assim: "Ah, ela se divorciou, que ela emagreceu, estava se achando bonitona, estava se achando a dona da razão e me deu um pé." E aí ele foi lá pôr o balão Eu também. falei: "Você veio." Ele falou: "Eu vim aqui também porque eu já sei que eu tô mal, tal." E aí depois, lógico, encontrei com ele de novo, porque eu fui na clínica, ele teve um evento lá na clínica, ele estava lá dando o depoimento dele, falou que ficou Contou essa divorciado, história? contou tudo. Contou: "Olha, eu tomei um pé, mas assim, tô feliz agora porque eu tô me Ele sentindo também melhor." emagreceu? Emagreceu, Ah, começou, falou: "Eu vou colocar um shape esse ano, você me agora vai os dois ver." entraram numa competição de Nossa, e quem tal, ia ficar com o melhor a shape. briga não é com o advogado deles, Exato. né, a briga é quem vai colocar o shape. Então tem muita história, assim, legal,
por conta da autoestima, né? A Sim. gente se sente um pouco melhor, tudo. E, Ju, deixa eu te perguntar antes que a gente termine o episódio. A gente não pode deixar de comentar a febre que tá agora, o Ozempic, Mounjaro, o Wegovy, é uma nova tendência com, por enquanto, resultados bastante satisfatórios, Com né? certeza. Não só quanto à obesidade, mas diabetes, saúde em geral. A minha dúvida é, do mesmo jeito que o balão pode anteceder uma bariátrica, ele pode também ser trabalhado em conjunto com essas enzimas? É É, enzima? é, Uma enzima, né? é, GLP, é, né? é a combinação perfeita, né? Esse é o mundo Você perfeito. pode combinar as duas coisas. Inclusive, a gente tem estudos com análogo de Ah, tá. GLP-1 para potencializar. Alguns pacientes que fizeram o uso do balão, no terceiro mês, usaram o análogo de GLP-1, que na verdade nem era tirzepatida ainda, acho que era, o estudo foi com a Tá. semaglutida, e eles tiveram uma perda de peso com acompanhamento de 19%. Então, a medicação está aí só para somar no tratamento. Uhum. O ideal é que coloque o balão e depois 3 meses, porque os dois vão Quando fazer exatamente a começa a mesma coisa. estacionar, vai lá e... Terceiro mês faz a aplicação do, Entendi. do, do análogo de GLP-1 e já tem muito médico usando. Lógico, tem alguns que fazem ao contrário, né? Porque tá a febre né, da medicação, então coloca, quando o paciente não responde, porque a gente já tem paciente que não tá respondendo mais, aí coloca o balão. Mas o melhor dos mundos é, coloca o balão e depois vai fazer o análogo de GLP-1, que eu acho que só veio para ajudar no tratamento e para manter o paciente com o Ô, Ju, menor esse peso foi mais um rápido. episódio especial, diferente, porque o OPMEcast já está no ar há mais de 1 ano e meio. E às vezes é desafiador você trazer novos conteúdos, novas frentes, uma nova abordagem, né? A gente vem aí numa sequência muito legal de falar de indústria, novas tecnologias, trouxemos pessoas de rede hospitalar também para mostrar as deficiências, né, Sim, que o sou fã, já vi hospital... quase todos. Acho que falta É, um só para eu muito ver. legal, né? Muito Porque cada bacana. um traz a sua visão, mas uma visão de produto e paciente é a primeira vez, Que legal. né? Porque você aqui representa, assim, três coisas muito legais. O vendedor, que é um baita de um público que Lá assiste, veio. tá? É. Eu diria que hoje o OPMcast ele é assistido por representantes de venda e pessoal assistencial de hospital, enfermeiro, nutricionista, comprador, almoxarifado também. São pessoas que consomem muito o OPMcast. Então você representa toda uma classe de representantes comerciais que se apoiaram no OPMcast para aprender mais. Você representa um produto em si, né? A gente falou muito do produto. Sim. E pela primeira vez a gente abordou um tema maior que tudo, que é a obesidade e como isso influencia na vida das pessoas. Total. E não só na vida das pessoas, na vida de um país, né? Porque toda uma economia fica doente quando você tem pessoas doentes por conta de obesidade, assim. Então eu achei que foi um teste, foi eu imaginava aqui que eu ia chegar e ia falar muito mais sobre a Allurion, o que a empresa é, se é capital aberto, não sei. Só que você fluiu de uma forma tão natural e interessante, né? Porque o episódio tem que ser interessante, Sim. de o que é o balão e como funciona, que eu tenho certeza que você que tá aqui até o final desse episódio também ficou entretido, né? Hipnotizado, Que sobre como legal. funciona essa nova tecnologia da Allurion e como pode ser combinada com outros tratamentos, porque eu acho que a gente não pode ignorar o que tem por aí. Tem que Exatamente. tentar potencializar com saúde, né? Só Com para somar. segurança para quem sofre de obesidade ou sobrepeso. Ju, a gente tem que terminar, os episódios não podem passar de uma Já hora. passou. Mas, não, ainda tem uns minutinhos. Eu É. queria. Essa aqui é a sua câmera, eu queria que você deixasse uma mensagem final, seja de empreendedorismo, seja para quem está interessado, onde busca mais informações da Allurion, que eu acho que é interessante. Eu acho que se for uma mensagem de empreendedorismo, se você tem paixão, você faz o que você quiser, né? Tudo que você quiser. Então, eu acho que isso daqui é muito Você se de apaixonou paixão. pelo balão Eu entregar? nasci vendedora, eu amo, entendeu? Então, eu tô hoje onde eu tô porque eu gosto, eu sou Aham. apaixonada por balão. E eu percebi que eu sou apaixonada pelo balão. Eu vi uma pessoa falando alguma coisa, mas eu não acho que isso daí funciona. E era um médico, falou assim, eu não acredito nisso. E aí eu me peguei discutindo. Eu falei, mas não é crença isso aqui é ciência. E eu falei, calma, Juliana. Então, assim, eu sou apaixonada mesmo, e sou Aham. apaixonada pelo comercial, sempre fui. Então, acho que tudo que você quer, se você tem paixão, segue, né? Meio clichêzão, mas assim, segue o teu sonho. Só não tenta fazer sempre a mesma coisa, tenta mudar, porque dificilmente a gente vai conseguir algum resultado fazendo todo dia a mesma coisa. E sobre o balão, o paciente que precisar, né? Quem precisar de informação, perda de peso, saúde, qualidade de vida,
Programa Lurion tá aí para ajudar quem precisar. Site, Instagram, Instagram tem o meu Instagram também, que é Juliana Pontalurion, eu recebo bastante tá paciente bom. falando lá, e tem o site da Suprimed hoje, que recebe também, a gente tem as CCMs que Uhum. atendem, né, os pacientes, e tem o site da Lurion também, que as pessoas podem entrar em contato e buscar informação. Maravilha. Ju, eu agradeço a sua simpatia, a sua vontade, né, em ensinar e dividir conhecimento com a gente. Espero que você que tenha ficado até o final também tenha se interessado e me dá o seu feedback se você quiser trazer, se você quer que eu traga mais especialistas de produto para a gente falar de outras tecnologias, você é o grande dono aqui do OPMcast que determina as nossas pautas. Eu agradeço mais uma vez a audiência e até o próximo episódio do OPMcast. Um grande abraço.